Boa noite, meu boa tarde. Estou gravando os sonhos e a emancipação da alma. Esse vídeo eu estou fazendo com base no livro No Invisível, do Leon Denis. Muitas questões surgiram nos meus canais, nas redes sociais, sobre esse tema. Sonhos, significações dos sonhos, etc. Então eu resolvi fazer um vídeo rápido, apresentação rápida, sobre esse tema, segundo, né, a ótica lá do grande Leon Denis. Então, ele fala o seguinte: o que são os sonhos? Os sonhos, em suas variadas formas, têm uma causa única: emancipação da alma. Esta se desprende do corpo carnal durante o sono e se transporta ao plano mais ou menos elevado do universo, onde percebe, com auxílio de seus sentidos próprios, os seres e as coisas desse plano. Ou seja, toda vez que nós dormimos, desprendimento do espírito em relação ao corpo. Isso é uma lei. Né? Então, nós vamos perceber daqui a pouco que, se vamos a um plano astral, se vamos ficar próximo daqui da Terra, cada caso é um caso. Mas o fato é que nós desprendemos do corpo, como o Leon Denis fala. Existe esse desprendimento do corpo carnal durante o sono, que nos transporta a planos mais ou menos elevados, dependendo da condição da pessoa. Podem dividir-se os sonhos em três categorias principais. Ver quais são essas categorias. Aí, é nesse ponto que nós vamos começar a entender, gente. Porque as pessoas fazem perguntas do tipo: eu tive um sonho tão real com meu pai, a gente estava num lugar florido, andando, conversando. É real ou não é? Isso é uma coisa muito pessoal. Não tem como eu, espírita, ou eu, dono de um canal que trata sobre o espiritismo, dizer que de fato isso aconteceu. Isso é uma experiência muito pessoal, né? Como dizia o Freud, quem sabe do sonho é o seu sonhador, né? O sonhador, né? Então, quer dizer, é muito complicado a gente afirmar que foi ou não, mas a possibilidade de encontro é grande e costumeira. Então, o Leon Denis fala, na primeira categoria, primeiramente o sonho ordinário, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. São aqueles sonhos que você não vê muito sentido. Eu sonhei que estava trabalhando. Poxa, tão chato, eu saio do trabalho e sonho que estou trabalhando, fazendo um serviço que eu deveria fazer no outro dia. São as preocupações diárias, são aquelas preocupações corriqueiras, são preocupações também de ordens moral. Você fez algo que não é legal, não é decente, não é digno, você ofendeu alguém, você acaba sonhando com esse fato. Muita gente fala que sonhou com um desencarnado, é, tirando satisfações, né? Então, isso pode ser algo que você falou desse desencarnado, falou algo. Apesar de que existe casos na literatura espírita de desencarnado, no momento do sono, vir cobrar, tirar satisfações, né? André Luiz tem um caso parecido em uma de suas obras. Mas, de um modo geral, essas preocupações diárias, corriqueiras, essas preocupações morais, elas se num primeiro momento, elas aparecem nesses sonhos corriqueiros, né? Esse tipo de sonho é muito recorrente. E às vezes a pessoa não vê muito sentido naquilo, né? Quer dizer, para o Freud, para a psicanálise, tudo tem um sentido. Tá? Existe aquele conteúdo manifesto e o conteúdo latente, né? Então, para a psicanálise, a situação é outra. Mas não estamos falando aqui de psicanálise, e sim de espiritismo. Né? Então ele continua. É também o reflexo das impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Né? Então, sonhou que está andando num carrão Ferrari. E no dia você sonhou, você realmente andou no carro, uma Ferrari linda, ou você viu passando esse carro na rua e sonhou andar nesse carro e à noite você está dirigindo ele. Não tem nada de, de espiritual, não quer dizer que você saiu do corpo e foi andar numa Ferrari. Tá? Já isso claro. Então, são reflexos, impressões, imagens corriqueiras do dia a dia. Né? E ele continua.
Elas se desenvolvem automaticamente ou se traduzem em cenas indecisas, destituídas de coordenação e de sentido, mas que permanecem gravadas na memória. Aqueles sonhos confusos, não fazem muito sentido, como essa imagem aqui que eu trouxe, né? Então, o sujeito sonhou, olha que tipo de sonho é esse, né? Na verdade, estão vendo o símbolozinho de psicologia ali embaixo, lado esquerdo? Esse sonho aí, essa imagem a gente costuma usar para falar em psicanálise, né? De conteúdo manifesto e o conteúdo latente do sonho. Pode ser uma confusão danada, está tudo deslocado aí. Mas esse sonho pode ter um sentido para a psicanálise. Mas eu trouxe essa imagem como exemplo de um sonho que pode não fazer muito sentido. Né? Não, ou seja, não foi, na verdade, esse sonho que para a psicanálise faz muito sentido, ele não foi uma experiência espiritual. Sabe? Isso não aconteceu. Perceba essa imagem, que é, né, mais absurda, que não fazem sentido. Isso espiritualmente não houve esse encontro, não houve essa experiência. Mas existe o sentido latente nisso aí. Isso não é o assunto do nosso trabalho. Informação importante. Essa parte é muito interessante, gente. O sofrimento em geral, e particularmente certas enfermidades, facilitando o desprendimento do espírito, aumentam ainda mais a incoerência e intensidade dos sonhos. O espírito, obstado em seu surto, empuxado a cada instante para o corpo, não se pode elevar. Daí, destacado, daí o conflito entre a matéria e o princípio espiritual, que reciprocamente se influenciam. As impressões e imagens se chocam e se confundem. O sujeito está num estado ali, está doente, em casa, no hospital, debilitado, então aquele desejo, né, aquele desprendimento natural do corpo, mas ao mesmo tempo o corpo permisso está puxando ele de volta, isso traz imagens muito confusas para o sonhador. A informação do Leon Denis é muito importante também. Por isso que muita gente em estado assim muito grave de doenças tem esses sonhos confusos, né? Então, uma informação muito interessante. Continuando. No primeiro grau de desprendimento, agora Leon Denis está começando a falar, você já começou a se desprender do corpo. Já não é mais aquele sonho corriqueiro, já não é mais aquele sonho que você teve por alguma influência moral ou por alguma imagem do dia a dia que você teve, que você transportou isso aí, né, para o seu sonho. Não é aquele sonho também confuso de um enfermo, não. Agora começou o desprendimento, os contatos com o mundo astral, com o mundo espiritual. Ele fala, no primeiro grau de desprendimento, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e imagens que de todos os lados rolam pelo espaço. Dele se impregna e aí colhe impressões confusas, tem estranhas visões e inexplicáveis sonhos. A isso se mesclam, às vezes, reminiscências de vidas anteriores. Tanto mais vivazes quanto mais completo é o desprendimento, que assim permite entrarem em vibração as camadas profundas da memória. A gente tem, perdão, tem muito relato, existem muitos relatos desse tipo de sonho, né? Eu próprio já tive um sonho, eu me vi numa vida passada, não era minha forma, não era meu rosto, louro, cabelo enrolado, como militar, sentado numa cadeira de roda. Eu olhava e sabia que aquela projeção ali seria eu em outras vidas, né? Isso me veio à cabeça. Exatamente o que o Leon Denis está falando. Esse primeiro momento, o grau de desprendimento não é tão grande, né? A ponto do espírito chegar a uma colônia espiritual, chegar até o plano espiritual, ou plano astral, conviver, conversar com esses espíritos nessas colônias, participar de trabalhos nessas colônias, porque nós também participamos, desde que tenhamos condições, participamos ativamente de tarefas no plano astral. Ajudamos a espiritualidade, inclusive. É muito comum você que frequenta o centro espírita, ao dormir, ao se desprender, tendo condições, principalmente os médios da casa, se deslocam até o centro e continuam os seus trabalhos. Os tarefeiros
da casa espírita. Isso é muito comum. Tá? Então, e existe aquele desprendimento maior que você chega a uma colônia, faz visita numa colônia, visita o seu ente querido dentro de uma colônia espiritual. Isso é muito comum, isso acontece também, tá? Mas nesse caso aqui, o desprendimento não é tão grande. Você está ali, né? Não se afasta muito do corpo, tudo, existe um turbilhão de imagens e que você acaba captando e trazendo, né, na sua memória ao acordar. Esses sonhos de infinita diversidade, conforme o grau de emancipação da alma, afetam sobretudo o cérebro material, e é por isso que deles conservamos a lembrança ao despertar. Esse sim afeta o cérebro material. E aí nós temos a condição de lembrar. O Freud costumava dizer que quando o motivo da gente não lembrar dos nossos sonhos, e tem muitas pessoas que me perguntam isso, por que eu não lembro dos meus sonhos? É exatamente por esse motivo. Não há uma excitação psíquica ao ponto de você acordar e lembrar. Nesse caso aí, houve essa excitação psíquica. Né? Esses sonhos eles agem no cérebro material e você, ao acordar, tem essa lembrança. Algumas pessoas, conheço tarefeiros de casa espírita, doutrinadores, né? Muitos anos de doutrina espírita que não tem praticamente lembrança nenhuma dos seus sonhos. Não quer dizer que você não sonhou. Fique claro isso, gente. Não ter a lembrança não quer dizer que você não sonhou. Tudo depende do seu estado emocional, do que os espíritos querem para você. Tem uma série de questões a serem abordadas. Agora sim, gente. Sonhos profundos ou sonhos etéreos. O espírito se subtrai à vida física. Tá? Não quer dizer que corta o laço, não. Existe o famoso cordão de prata ligando o espírito ao corpo dele. Né? Mas vamos lá. O espírito se subtrai à vida física, desprende-se da matéria, percorre a superfície da terra e a imensidade, onde procura os seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. É desse sonho que eu estava falando. Vai não raro ao encontro de almas humanas, como ele, desprendidas da carne durante o sono, com as quais se estabelece uma permuta de pensamentos e desígnios. Tá? Esses sonhos são aqueles que que o Leon Denis está falando, sonhos que você, né, você consegue se desprender totalmente, chegar a um nível mais elevado de espiritualidade. Tem contatos com o seu guia espiritual, com os seus mentores espirituais, com amigos até mesmo encarnados que estão também estão fora do corpo nesse momento. Né? Eu dei o exemplo aqui dos trabalhadores espíritas, ou mesmo um cientista, né? O fato dele dormir não quer dizer que ele parou de trabalhar. Ele vai, se desprende e continua do outro lado, recebendo inspiração dos cientistas do plano astral, os artistas, compositores. A noite é a boa conselheira. Chegamos aqui ao nosso finalzinho, né? É um vídeo curto. Dessas práticas conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro. Atenção. Esses mais, né? A gente pode até pensar, mas deveria causar uma impressão maior no cérebro. Mas o Leon Denis fala que não. Dessas práticas conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico, raramente, em virtude de sua impotência vibratória. A gente não consegue registrar muito bem. Mas atenção, essas impressões se gravam, todavia, na consciência, que lhes guarda os vestígios sob forma de intuições e de pressentimentos. Aquelas intuições que a gente acorda com uma intuição, um pressentimento, influem mais do que se poderia supor na direção da nossa vida, inspirando os nossos atos e resoluções. Daí o provérbio, a noite é boa conselheira. E eu lembro de um caso do livro Aconteceu na Casa Espírita, um livro que muita gente tem que aconselha muito a todos lerem esse livro, de um ataque da espiritualidade trevosa a uma determinada casa espírita. E o que ocorria? Os coordenadores do centro, presidente, coordenador de doutrina, eles eram levados no momento do sono mais profundo, né? Esse sono que nós falamos agora há pouco, eles eram levados para a espiritualidade e ali recebiam conselhos, alertas de que estavam sendo atacados. Mas quando eles acordavam, eles registravam de uma maneira muito pessoal, muito intuitiva.
Não sei, eu não me recordo se foi o presidente do centro ou se foi o diretor de doutrina que sonhou com o centro todo rachado, as paredes do centro rachadas, como se o centro tivesse para cair. Eles interpretam isso como um ataque. Eles interpretam corretamente. O centro estava sob um ataque, e realmente estava naquele período. Eram muitas pessoas largando a obra, a vaidade estava sendo como é que se diz, a vaidade estava sendo ali colocada naqueles membros do centro, era o passista que ele achava que ele tinha o dom da cura, era o outro, era o palestrante que se achava, sabe, soberbo. Então eles estavam mexendo na vaidade daquelas pessoas, dos trabalhadores, para que o centro, né, de uma certa forma, viesse a fechar, viesse a parar com as suas atividades. E eles recebiam esse conselho em forma de intuição. Então, por isso, gente, que a noite é boa conselheira, porque nós podemos, neste caso, ter contato com a espiritualidade amiga e recebermos essas intuições que vão nos servir de apoio em nosso dia a dia. Gente, se você gostar do vídeo, dê seu like, deixe aqui o seu comentário, suas perguntas, nós vamos respondendo, tá? Se inscreva em nosso canal também, compartilhe esse vídeo. Obrigado pela atenção de todos. E, como eu disse, foi um vídeo curto, né? Para a gente poder trabalhar um pouquinho esse tema que é tão questionado em minhas lives, em minhas redes sociais. Um abraço a todos e boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você está assistindo o vídeo. Até a próxima.